Olá, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo, para uma reflexão para nossas vidas. Hoje eu quero fazer uma pequena meditação na carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 4, versículo de número 7. E versículo de número 9. E em Filipenses, ou seja, em Efésios, capítulo de número 1, é onde nós vamos fazer a meditação. Eu quero falar aqui sobre a paz de Deus. Efésios, capítulo de número 1, a gente estará lendo aqui um versículo da palavra de Deus, versículo de número 17. Melhor dizer, Efésios capítulo 2, versículo 17. Eu quero aqui, em rápidas palavras, falar sobre as 3 características de paz. Nós vamos falar um pouquinho sobre a paz com Deus, Efésios capítulo 2, versículo 17, 15 e 17, tá? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a gente vai falar sobre a paz de Deus como fruto do Espírito Santo. No versículo 9, a gente vai falar sobre o Deus da paz. São 3 características bem distintas em que a palavra de Deus nos ensina. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala de uma característica de paz como fruto do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 15 e versículo 17, olha bem o que está escrito. Versículo de número... vou ler o versículo de número 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando a inimizade. Inimizade é aquilo que é o contrário de amizade. Inimizade são má querença, influências negativas, desejo pessimista e ruins. E o apóstolo Paulo está falando no capítulo 2, versículo de número 16 de Efésios, que na cruz, Cristo, na sua morte, ele reconciliou com Deus em um corpo, em uma unidade, matando ou desfazendo, neutralizando a inimizade, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Paulo escreveu em Romanos, dizendo que Deus olhou do céu para a terra e ele não viu um justo. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós éramos inimigos de Deus por natureza, pelo pecado original de nossos pais. Mas versículo 16 do capítulo 2, então Cristo fez o que? A reconciliação conosco, nos reconciliou a Ele em um corpo, tá? Que é o corpo universal de Cristo, invisível, tá? É o corpo invisível universal de Cristo. E nesse corpo ele matou toda a inimizade. Sendo assim, versículo 17, ele disse assim: e vindo evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então, vindo ele evangelizou a paz. Baseado aqui, nós passamos a ter a primeira paz, e é chamada paz com Deus. A paz com Deus foi feita por Cristo, porque Cristo satisfez a justiça de Deus, conforme ele disse a João Batista, quando foi para ser batizado, João recusa batizar, e Jesus disse assim: importa que cumpre a justiça de Deus. E o único que poderia cumprir a justiça de Deus se chama Jesus. Isso é, pela sua carne. Ele condenava o pecado na carne, cumprindo assim a justiça de Deus. Agora, baseado na reconciliação,
nós passamos a ter a paz com Deus, porque tivemos acesso à palavra do Senhor mediante a reconciliação, e isso é chamado de ministério da reconciliação, e então passamos a ter paz com Deus. Todos quanto entrega a sua vida para Deus, estas palavras lhe alcançam e essa pessoa passa a ter paz com Deus. Antes era inimigo e agora passou a ter paz com Deus. Deus não é mais aquele que vai te julgar e, se não tiver o nome no livro da vida, vai te lançar no inferno, se você tem um compromisso com Ele. Essa é a primeira paz, tirando-nos do mundo de pecado e trazendo a Deus pela reconciliação, matando a inimizade. Em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 7, nós vamos ver a segunda característica de paz. A primeira é paz com Deus. A segunda é paz de Deus. O versículo diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz aqui, ela é uma paz transcendental. Essa paz, ela não depende de circunstância para termos. Por exemplo, Jesus diante dos homens que estavam com pedra na mão para atacar numa mulher que foi apanhada em pleno atos de adultério, Jesus não ficou preocupado porque eles queriam cometer, matando a mulher, um homicídio, queria pôr Jesus diante do poder romano para responder à causa, porque ia causar um tumulto, mas Jesus manteve tranquilo, fez uma pergunta: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e voltou a escrever como se estivesse sozinho em um lugar deserto, em um recanto, sendo que no momento em torno dele tinha uma multidão, além dos homens que estavam com as pedras nas mãos. Esta é a paz que o versículo aqui está dizendo. E a paz de Deus que excede todo entendimento, uma paz transcendental. Não importa a crise, a guerra, a dificuldade que você está enfrentando, essa paz, ela está lá dentro do seu coração. Externamente você vê problemas e aflições e mais aflições, mas lá dentro de você tem uma paz que é chamada por Paulo em Gálatas capítulo 5, como fruto do Espírito produzido em nós, produz em nós por meio de nós. Essa é a paz. Segundo, a Bíblia diz nesse texto, ela excede todo o entendimento, parte B, e ela guarda o coração. O segundo benefício dessa paz, ela vem como proteção. O que é guarda? Aquilo que segura, vigia, protege. E essa paz faz o quê? Ela guardará o vosso coração e o vosso sentimento. Então observe bem, essa paz que é transcendental como fruto do Espírito, que nos dá aquela tranquilidade, gozo em meio às tribulações, ela protege, ela guarda o nosso coração de sentimentos negativos, para não brotar raiz de amargura, para não ter rancor. Ela protege, ela guarda o nosso sentimento, os nossos sentimentos em Cristo. Ela guarda o nosso sentimento em Cristo e assim somos protegidos por Deus. Então, primeiro, a primeira característica é paz com Deus. Segunda característica aqui, paz de Deus. A terceira, no versículo 9, já vamos fechar, é o Deus da paz. Então, primeiro a gente faz a paz com Deus. Segundo, a gente passa a ter a paz de Deus como fruto do Espírito Santo. E terceiro, o Deus da paz desce sobre as nossas vidas e fecha uma totalidade das três características de paz. Essa paz que o mundo pode oferecer, com pouca coisa se transtorna, vira aflição e transtorno e desespero e muita angústia. Mas a paz que Deus dá, a paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz, nos protege e leva-nos a viver em meio às aflições com um coração cheio de paz e alegria. Quero orar por você. Não sei como que está a sua situação, não sei como que está a sua vida, mas quero orar para Deus te conceder essa paz.
Eu sei que para você ter essa paz, não basta somente você falar que é de Deus, mas você precisa professar o nome do Senhor. E além disso, passar a frequentar a igreja, ouvir as palavras de Deus, que vai te motivar, vai te ajudar e você vai encontrar essa paz verdadeira, tá? Então deixa eu orar neste momento, apresentando a Deus todas as pessoas que vai ouvir e vai ver esse vídeo. Senhor Deus, no nome de Jesus, tenho falado aqui sobre a paz. As 3 características entre tantas, mas somente 3 características da paz. Neste momento, este moço, esta moça, esse senhor, esta senhora, esse homem que está vivendo circunstâncias diferentes, Senhor, que ele possa ter paz, independente dos problemas. Que saia do caminho dele a depressão, a ansiedade, todos os males, a insônias, os problemas patológicos, psicomáticos, problemas de depressão e de ansiedade. Senhor, seja o Senhor a paz dele. Eu sei que depende dele entregar a vida ao Senhor, mas peço ao Senhor, atende essa necessidade, ajuda esta vida. Para a glória do teu reino eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, até o próximo, um abraço, fique na paz de Deus.